Fala galera, bem-vindos de volta ao Central do Play. Eu acabei de voltar do cinema assistir Pecadores, o novo filme do Ryan Coogler, que traz o Michael B. Jordan em dose dupla. Quer saber o que achei sobre isso? Então vem comigo dentro do Play! Me deixa entrar, por favor! Me deixa entrar! Me deixa entrar! Por favor, me deixa entrar! Pra quem tá acompanhando, esse filme aí tá fazendo muito bonito no Rotten Tomatoes, a crítica tá adorando, quem foi assistir tá adorando, e tem motivo, viu? Pra quem já viu o trailer, o filme não esconde que temos vampiros nesse filme, mas é um pouco mais complicado que isso. Não é tão simples assim pra explicar sobre o que é esse filme, mas vamos tentar. Nice. Primeira ambientação, esse filme se passa no interior da Louisiana, nos Estados Unidos, mais especificamente o sul dos Estados Unidos, ali nos anos 60, quando a segregação racial estava em alta. Então ali no interior, a maior parte da população negra americana acaba trabalhando colhendo o algodão para os fazendeiros brancos. E eles gostam de passar o seu final de semana ou na igreja, ou fazer uma festança tocando blues e tomando a maior quantidade de álcool que eles puderem. Dois irmãos que eram da cidade, conhecidíssimos por serem encrenqueiros, eles se mudaram para Chicago e agora estão voltando com uma bela quantidade de dinheiro no bolso e querendo abrir o seu próprio clube. A gente ficou muito tempo fora, mas a gente voltou. São gêmeos, é? Não, primos. Eles então compram um galpão e começam a chamar as pessoas que eles precisam para fazer dessa primeira noite da abertura do clube deles um grande sucesso. Então eles precisam de gente para fazer a comida, de atendentes para servir a bebida, eles precisam de seguranças, eles precisam dos músicos. E todo o primeiro ato do filme, quase os primeiros 30 a 40 minutos, são eles voltando, retornando à cidade e se encontrando com cada uma dessas pessoas que eles precisam para o clube deles. Mas como eles eram da cidade, eles têm história com todas essas pessoas. Alguma relação, alguma coisa mal resolvida, algum problema, alguma mágoa. E nessa parte o filme principalmente se debruça sobre essas relações. Muito diferente da expectativa criada pelo trailer. Mas ainda assim, muito bem feito. O Ryan Coogler é muito afiado na direção e os atores são muito bons. Com um destaque para o Michael B. Jordan, que consegue carregar os dois personagens sozinho muito bem. Ele já se mostrou muito bom, muito carismático em outros filmes, né? A gente já gosta dele. Mas todos os demais personagens também são muito legais e muito bem interpretados. A gente inclusive tem aqui a Hayley Atwell fazendo um papel bem interessante. Todo mundo aqui dentro vai morrer. E aí esse filme faz uma coisa muito interessante. Ele quebra uma das regras do cinema. A regra da apresentação. Como é que isso funciona? Então vamos dizer que a gente vai assistir um filme como X-Men, por exemplo. E a gente está assistindo o primeiro filme dos X-Men, estão ali os mutantes, e aí o governo dos Estados Unidos tem um problema com eles, e tem uma tensão, e essa tensão vai escalando. Agora vamos imaginar que na metade do filme dos X-Men, do nada sai do mar o Godzilla. A gente vai achar estranho, né? A gente vai pensar, nossa, que bizarro, o que o Godzilla tá fazendo? Nada a ver. Só que você já tinha aceitado mutantes, você já tinha aceitado que tinha um cara que virava gelo, tu já tinha aceitado que tinha uma mulher que faz chover raio a hora que ela quer. Por que essas coisas não são estranhas? Porque ela foi apresentada no começo. Então se eu tô vendo um filme tipo Resident Evil e no final desce uma nave espacial, você vai falar, nossa, que bizarro, que nada a ver. Mas já tinha uma mulher atirando em zumbis e monstros desde o começo do filme. E você não tava achando isso tão estranho assim. Então tudo que é diferente tem que ser apresentado no primeiro ato do filme, para não causar estranheza. Isso é uma regra narrativa. Esse filme quebra isso. Ele traz os vampiros no final do primeiro ato, quiçá no começo do segundo ato. Vamos voltar pra dentro. Como é que esses vampiros meio que aparecem? Eles explicam que na cultura geral, espíritos são atraídos por música. Eles mostram isso em músicas de diferentes povos e diferentes culturas
de diversas partes do mundo que isso pode acontecer. E os vampiros meio que são atraídos pela música que tá rolando lá no bar na noite de abertura. Existem lendas sobre pessoas que têm o dom de fazer uma música tão pura que pode invocar os espíritos do passado. Oh, somebody take me in your eyes. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. O que tá acontecendo? A gente ouviu sobre uma festa. Isso é uma cena bem legal, bem inventiva, bem criativa para demonstrar isso. Enquanto o rapaz toca violão, o músico principal tá tocando violão, o local começa a se transformar. Começam a aparecer gentes de culturas diferentes, do passado, do futuro, tocando outras músicas e se misturando e fazendo tudo ali um caldeirão cultural. Mas o jeito que é filmado é muito incrível, é muito imersivo, muito lindo de se ver. E os vampiros, então, são atraídos por essa música e eles têm as suas próprias músicas. Então tem uma certa batalha de música dos vampiros contra o pessoal do casarão ali, os humanos. For the summer time has come, and the trees are sweetly blooming. The wild mountain thyme grows around and through. E aí esse filme começa a beber de algumas influências bem interessantes. Da história do Robert Johnson, que é um músico da vida real, que é conhecido, ou a lenda dele é conhecida, por ele ter feito um pacto com o diabo. Então esse músico remete muito ao Robert Johnson, ou pelo menos as lendas que ele propagou. Robert Johnson is considered one of the greatest blues artists of all time. The myth goes, Robert went to a crossroads, got down on his knees, handed his guitar to the devil. The devil said, once you receive this guitar back, your soul is mine. E outra influência que me remeteu muito foi o filme Crossroads. Pra quem nunca viu esse filme, o Karate Kid acaba conhecendo o Robert Johnson, mais velho, e ele quer aprender o blues, e pra isso ele tem que vencer o diabo num duelo de guitarra. E aí o campeão do diabo no filme é o Steve Vai. Ó. Então esse filme tá bebendo dessas influências que fazem muito sentido por essas músicas do Robert Johnson e o blues terem saído dessa época da segregação e desse ambiente aqui, dessa mesma região onde o filme se passa. Mas então, quando os vampiros chegam, eles têm as regras dos vampiros, não podem entrar sem serem convidados, eles têm problemas com alho, esse tipo de coisa. Just step aside and let me on in now. Why you need him to do that? You big and strong enough to push past us? Well, that wouldn't be too polite now, would it, Miss Annie? I don't know why I'm talking to you anyway. Smoke. Don't talk to him. You talking to me right now. Why you can't just walk your big ass up in here without an invite, huh? Go ahead. Admit to it. Admit to what? That you dead. E aí as pessoas começam a ter que usar esses subterfúgios para proteger o casarão. E o filme acaba parecendo uma influência de Garotos Perdidos. E quando a gente bota assim, parece uma grande bagunça, mas não é. O filme é bem consistente, é bem conciso e ele é muito bom. Ele funciona muito bem. E até porque quando a gente pensa, não tem nada tão novo assim. É uma narrativa que a gente já viu, essa questão da tensão racial, essa questão de voltar à cidade. Até mesmo vampiros é uma ideia que já foi bem explorada no cinema. Mas aqui não é tanto o que eles estão fazendo, mas como eles estão fazendo. A forma narrativa, o cinema do Coogler é muito criativo. Ele é muito potente. A execução do cara funciona muito. Cara, dá pra confiar no Coogler, dá pra colocar quase qualquer coisa na mão dele que ele faz brilhar. A tensão do filme tá lá em cima, a ação é muito forte, tem até bastante humor. Cara, tudo funciona muito, muito bem. Eu não tenho como não recomendar esse filme, pode ir ver no cinema tranquilamente, vale muito o preço do ingresso. E ó, uma dica, quando o filme acabar, não tenha tanta pressa assim.
No meio dos créditos iniciais, ele ensaia ali um crédito de música, mas que acaba se desenvolvendo numa cena maior. E é uma cena que vale muito a pena ver. Não dá pra deixar de ver o filme sem pegar essa cena conclusiva. Ela acaba amarrando o filme de uma forma totalmente nova e inesperada. Eu mal posso esperar pela próxima coisa que o Coogler vai trazer pra gente. Espero que venham cada vez coisas mais diferentes e inesperadas. Porque, como eu disse aqui, ele é um mestre. Tenho certeza que o que ele trouxer ele vai executar muito, muito bem. Nota 10, Coogler. Se você gosta de vampiros, se você quer saber mais sobre vampiros, eu já fiz um vídeo aqui sobre Nosferatu. Mas, pra ser bem sincero, eu gostei de Pecadores bem mais do que Nosferatu. Por hoje é isso, agradeço por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Ei, eu não queria assustar vocês. Eu achei que tinham esquecido de mim aqui. Abre, vai, me deixa entrar. Stack? É você? Anda, cara, abre a porta. Não é o seu irmão.